De língua portuguesa, então ficou a tarefa lá na apostila, e vocês vão colar do material de apoio, né? Além de depois vocês vão preencher o quadro. Também vai ficar de tarefa a página do caderno de atividades, peguem o caderno de atividades do CA e coloquem tarefa na página 5, 6 e 7. 5, 6 e 7. Matéria, pro. Português. Matéria. Português. Então, ficou de tarefa lá na apostila. Vocês têm que colar no caderno depois que fizerem a pauta de hoje. Aí vocês vão colar no material de apoio e preencher o quadro da apostila. Depois vocês vão fazer a tarefa do caderno de atividades de português também. Tarefa na página 5, 6 e 7. Pro, nós terminamos. 5, 6 e 7. Aquela do caça-palavras eu vou corrigir na próxima aula, tá bom? Então, ficou a tarefa no CA de português, páginas 5, 6 e 7. Colocaram a data, escreveram tarefa? Ótimo. Depois eu vou colocar lá no WhatsApp a pauta de hoje, tá bom? Então, agora Tem tarefa na apostila também? Eu expliquei já. Tarefa da apostila que é lá do material de apoio, não anotou? Escreveu tarefa? Lá na primeira. Depois eu vou colocar no WhatsApp, mas tem tarefa. A da apostila é que vocês têm que colar no caderno, tá? Lá do material de apoio, a lenda, Tucumã. Depois que vocês colarem no caderno, vocês vão usar as informações para preencher o quadro da página 17 da apostila. Aí depois vocês vão para o caderno de atividades, realizar as atividades da página 5, 6 e 7. Agora abram história. A oralidade dos povos mantém as tradições vivas. Então, história. Vamos começar a história hoje. Coloquem data. 25/5 nas páginas 5, 6 e 7, por enquanto. Professora, a gente não vai corrigir a tarefa de ciências? Hoje não tem ciências. Só na próxima? Só no dia da aula de ciências. Então, 5, 6 e 7. Colocaram a data em história? Na disciplina de história, na apostila, nós vamos começar a estudar a oralidade dos povos, mantém as tradições vivas. Quando nós falamos de oralidade, nós estamos falando do quê? De fala, de conversa. Então, a oralidade, lembra lá a história que nós falamos lá dos egípcios? Que eles iam passando aquelas crenças que eles tinham de vida após a morte, os mais velhos para os mais novos. Então, para quê? Para que não morresse aquela crença entre os egípcios. Então, eles iam passando de geração para geração. Na nossa família, muitas vezes, tem algumas coisas que são passadas de geração para geração, né? Alguma coisa que um bisavô fazia, que seu pai faz, que passou para você. Então, isso vai passando. Isso é o quê? É uma tradição, tá? Em algum momento da vida, já ouvimos histórias, canções ou poemas, por exemplo, que foram ensinados aos mais novos pelas pessoas mais idosas da família ou da comunidade. Isto é, passadas de geração para geração. Neste capítulo, você vai identificar a importância dessa tradição chamada de tradição oral para a formação de diferentes culturas. Então, eu quero que vocês grifem, logo aí no início, esse primeiro parágrafo que vem tratando bem de forma clara o que é essa oralidade, o que é essa tradição. Então, eu quero que vocês grifem. Em algum momento da vida, já ouvimos histórias, canções ou poemas, por exemplo, que foram ensinados aos mais novos pelas pessoas mais idosas da família ou da comunidade. Isto é, foram passadas de uma geração para outra. Então, grifem essa primeira parte aí logo no início.
que ela já traz de maneira bem clara o que é essa Aonde oralidade. vocês estão? História. Qual a importância dessa oralidade? Qual é a importância? Gente, ó, nós estamos em história, nós estamos trabalhando o início, tá, do capítulo 3, que fala da oralidade dos povos, mantém as tradições vivas. E eu pedi para vocês grifarem essa primeira parte que vem falando sobre essas questões de coisas que nós escutamos das pessoas mais velhas, como histórias, poemas, né, canções. Isso é o quê? É como se fosse passar de geração para geração conhecimento, para que esse conhecimento não morra, para que esse conhecimento não seja esquecido. Agora, nós vamos para a página 4. Vou compartilhar com vocês aqui a apostila. O que é para grifar? O primeiro parágrafo. Na página 4, então nós começamos aqui, vamos dar início aos nossos estudos sobre o capítulo 3, tá? A oralidade dos povos. Aí aqui eu pedi para vocês grifarem essa primeira parte aqui, tá? Que vem falando dessa questão do conhecimento que é passado de geração para geração. Então, é para vocês grifarem essa primeira parte aqui. Agora, vamos lá para a página 4. Na página 4, na seção de GAI, fala assim: por meio da oralidade, as pessoas... Gente, ó, fecha o áudio para nós não ficarmos... Nós estamos na história, na apostila. Por enquanto, só estamos fazendo a leitura, dando início, tá, ao estudo sobre oralidade, tá? Sobre como manter uma cultura viva através dos textos. Então, vamos prestar atenção, vamos acompanhar aqui. Nessa seção de GAI, fala assim: por meio da oralidade, as pessoas compartilham as suas tradições e seus costumes com outras gerações. Então, grifem essa primeira parte aqui. Por meio da oralidade, as pessoas compartilham as suas tradições e seus costumes com outras gerações. Então, grifem essa primeira parte. Na seção de GAI, está pedindo para ler esta trova, criada por Adelmar Tavares. Para dormir numa rede, cumpre logo prevenir. Não é chegar e deitar, nem é deitar e dormir. Tem de procurar o jeito de dormir enviesado, pois não dando esse jeitinho, não está em regra deitado. Então, Tavares, Adelmar, Apude, né, Cascudo, Luiz, da História dos Nossos Gestos. São Paulo, da onde foi tirado esse textinho aqui. Trova, texto poético formado por estrofes de 4 versos. Aí aqui está dizendo o que é prevenir. Preparar-se para algo que vai acontecer. O que é enviesado? Atravessado na diagonal. Após a leitura do texto, responda as questões. Qual é a função do objeto citado no texto? Que objeto é citado no texto? Qual objeto é citado no texto? Rede. Rede. E qual que é a função da rede? Deitar. Deitar, dormir, descansar. Professora, é oral? É oral? Sim, é oral. Uhum. Ah, tá. Existe uma maneira ideal de se usar esse objeto? Qual?
Qual que é a Sim, maneira você ideal de se usar a sentar. rede? Você sentar na rede, deitar na rede. Para dormir, né? Para relaxar. Isso. 2. Leia este trecho da carta de Pero Vaz de Caminha, que veio às terras que se tornaram Brasil, com os primeiros portugueses que aqui chegaram em 1500. Aí aqui tem o trecho. Uma povoação em que haveria 9 ou 10 casas, as quais eram tão compridas, e de esteio a esteio uma rede atada pelos cabos, alta em que dormiam. Debaixo, para se aquentarem, faziam seus fogos. Então, Pero Vaz de Caminha, a carta de Pero Vaz de Caminha está disponível aqui, tá? Esteio, o que que é? Peça em madeira ou ferro que serve para segurar alguma coisa. De acordo com a carta, responda às questões. Então, vamos continuar aqui oral. Ó, os portugueses nunca tinham visto uma rede até então. O uso da rede fazia parte da tradição de qual cultura? Qual cultura fazia o uso da rede? Dos indígenas. Dos indígenas. Isso. Então, para os portugueses, a rede era o quê? Uma novidade. Eles não conheciam a rede, né? Nossa, Esse os indígenas, objeto é eles faziam utilizado tudo. pelos brasileiros atualmente? Esse objeto Sim. ainda hoje é utilizado, gente? Sim. Sim, né? Tanto que tem muita gente que faz rede, né? E sai vendendo nas ruas. Isso. Então, a rede ainda é algo muito comum em nossa sociedade. Cair na rede. Ó, aqui nesse quadro, o nome rede foi dado por Pero Vaz de Caminha ao objeto usado pelos indígenas para deitar, descansar e dormir. Em língua indígena, esse objeto é chamado de ini. Vocês sabiam? Que quem deu o nome de rede foi o Pero Vaz de Caminha. Para os indígenas, Eu sabia que tinha bastante nome. na língua indígena é chamado de ini. Então, Nossa. foi os portugueses, quando eles vieram para cá, o Pero Vaz de Caminha deu esse nome de rede. Para os indígenas, ele tinha outro nome, ini. Eu sabia que tinha bastante nome, sim, a rede, com o passar dos anos, mas eu não sabia, não. É. Assim, não. Então, vamos para a página 5. Coloquem a data, por favor. Tradição oral e a cultura dos povos nativos. Então, aqui na página... Oi, Beto, acabei de entrar. Tudo bem, nós estamos em história. Aqui na página 5, está falando sobre a tradição oral e a cultura dos povos nativos. História? Sim. Na tradição oral, as histórias e os conhecimentos são compartilhados por meio da fala ou do canto, sem o uso da escrita. Essa maneira de compartilhamento possibilita a preservação da história e da cultura dos antepassados para as futuras gerações. Então, aqui, ó, eu quero que vocês gritem. Na tradição oral, as histórias e os conhecimentos são compartilhados por meio da fala ou do canto, sem o uso da escrita. Até aqui. Escrita. Então, na tradição oral, o que é tradição oral? Falada. Então, onde começa? essa tradição está aqui na tela. Na tradição oral, as histórias e os conhecimentos são compartilhados por meio da fala ou do canto. Por quê? Uma tradição oral, quer dizer, uma tradição que é repassada por meio da conversa, do diálogo. Ela não é repassada de uma forma escrita. Então, sem o uso da forma escrita. Então, tradição oral, as histórias e conhecimentos são compartilhados por meio da fala ou do canto, sem o uso da escrita. Essa maneira de compartilhamento possibilita a preservação da história e da cultura dos antepassados para as futuras gerações. Aí tem interpretando. Leia a fotografia que mostra um grupo Maori, etnia habitante da Nova Zelândia. Então, aqui tem uma foto que vem mostrando esse grupo. Ó, essa fotografia, registrada entre 140 e 100 anos atrás, mostra um grupo de pessoas da etnia Maori, em frente a um local Nossa, que casa conhecido estranha. como a casa... Olha o nome da casa. Era conhecida como a Casa de Conversação. Nessa casa, há figuras representando ancestrais maoris.
o local é usado para certas atividades coletivas, como compartilhamento de histórias, discussão de assuntos e realização de rituais religiosos. Então, aqui é um lugar que eles já deram o nome de casa de conversação. Então, eles usavam este lugar aqui para quê? Para discutir, né? Falar sobre atividades coletivas, compartilhar histórias e discutir assuntos relacionados à comunidade. Professora, é que é a apostila do segundo bimestre? Sim. Quem está perguntando? Luiz Felipe. Sim. Nós É estamos no- trabalhando, gente, que é do segundo. Na história? Sim. Eu tô na página 5 de história. Olha qual que tá. A página 5 tem essa imagem aqui. Cadê? O meu não tá essa imagem. Um dos outros. Qual imagem tá? Deixa eu achar você aqui. Deixa eu ver. No de vocês não estão essa imagem? Estão. Tá? Página 5. Tradição oral e a cultura dos povos nativos. Essa imagem na minha apostila tá aparecendo. Que são os maores. Em sua casa de conversação. Essa foto, ó, 1880, 1920. Então, agora, quantas pessoas foram retratadas na imagem? Quantas pessoas? Nossa, peraí. 1, 2. Fecha o áudio, Pedro. 16. Isso. 16. Isso. 16. Foram retratadas 16 pessoas. Isso, 16 pessoas. Isso mesmo. Na B, conforme o texto que descreve a imagem, que tipo de atividades são realizadas nessa casa? Conforme o texto. Essa casa ela serve para quê? Para escrever? Para fazer o quê? Para que eles usam? Para conversação, para estudar. Esses negócios antigos lá. Qual que é a alternativa? A primeira ou a segunda? Orais. Tá, mas qual que é a alternativa? Segundo. Segunda. Segunda. Isso, atividades relacionadas às tradições orais. Isso. Os maores, até pouco tempo atrás, não tinham um sistema de escrita próprio. Atualmente, utilizam 14 letras do alfabeto latino, o mesmo que usamos em nossa língua, para produzir textos escritos. Então, os maores, até pouco tempo, eles não tinham, tá? Um alfabeto próprio. Então, aqui, 16 pessoas e aqui a B. Vamos para a página 6. Coloquem data na 6 e na 7. Na 2, tem uma lupa, né? Em um mapa mundi, encontre a localização da Nova Zelândia. Depois vocês podem pesquisar aí no Google. Vocês vão pesquisar no mapa a localização da Nova Zelândia. Busque informações sobre como vivem os maores na atualidade e registre suas descobertas no caderno. Então, eu vou deixar aqui, ó, tarefa. A 2 e a 3. Então, coloquem na página 6, tarefa. Vocês vão pesquisar, tá bom? Então, tarefa 2 e 3. Vocês vão pesquisar no mapa mundi, né? No mapa aí no Google, a localização da Nova Zelândia. Depois vocês vão buscar informações como vivem os maores na atualidade e vão registrar suas descobertas no caderno de vocês, de história. Tá? É só essas duas questões? Isso depois de fazer a pauta de hoje. Prof, é para escrever 7 tarefas e 6 tarefas das páginas? Não, a tarefa é da página 6, 2 e 3, está pedindo.
para pesquisar. Eu vou 2 e colocar 3. depois lá no WhatsApp certinho, tá bom? Então, ó, ficou de tarefa aqui, ó. Coloca 2 e 3. Só escrevam tarefa aqui, ó. 2 e 3. Tarefa 2 e 3. Vocês vão pesquisar, né? Vão procurar no Mapa Mundi a localização da Nova Zelândia. Depois vocês vão buscar informações sobre como vivem os maoris na atualidade e vão registrar no caderno o que vocês descobriram sobre eles, tá? Então ficou esses 2 e 3 aqui de tarefa. Grupos étnicos como os maoris que não tinham escrita própria para registrar e dividir seus ensinamentos, realizavam esse compartilhamento de informações por meio da oralidade. Dessa forma, garantiam a continuidade de suas tradições. Então, como eles não tinham uma forma de escrita, um alfabeto próprio, eles usavam a oralidade, né, a conversa, para quê? Para transmitir os seus conhecimentos de uma geração para outra. Porque nós podemos aprender as coisas de diferentes maneiras. Podemos aprender pela forma escrita, lendo, né, um conhecimento, e também podemos ouvir, né, histórias contadas por pessoas que possuem um conhecimento maior do que o nosso. Isabelle, senta, por favor. Pode sentar, Isabelle. o prof, é porque eu tô com muita dor no pescoço. Mas tem que ficar sentadinha, tá? Os povos que habitavam o Brasil antes da colonização portuguesa também compartilhavam seus conhecimentos e saberes por meio da tradição oral. Os descendentes desses povos ainda se valem desse tipo de tradição na atualidade. Então, os povos que habitavam o Brasil antes da colonização portuguesa, né, também compartilhavam seus conhecimentos e saberes por meio da tradição oral. Quem eram esses povos? Quem habitava o Brasil antes da colonização? Os índios. Isso. Então, eles também passavam conhecimento, né, dos mais velhos para os mais novos. Também era transmitido esse conhecimento de forma oral. Aí, aqui tem uma imagem. Ó. Na foto foi registrada a casa de reza de uma aldeia indígena Guarani. A casa de reza. No município de São Paulo. Essa construção apresenta os mesmos princípios da casa de conversação maori, onde as pessoas se reúnem para discutir, ensinar, trocar histórias e saberes. As casas de reza também são chamadas de opi, e são sagradas para os tupi-guarani. Então, assim como o maori que tinha lá a casa de conversação, os indígenas também tinham aqui, ó, um lugar que eles denominavam como casa de reza, que eles também usavam esse lugar para quê? Para conversar, para transmitir conhecimento por meio da oralidade. Nas reuniões, os indígenas penduram as redes para se acomodarem. Sentam em grupos para ouvir e contar histórias, em uma prática que possibilita a preservação da própria cultura. Essas histórias podem ser de 2 tipos. Então, são 2 tipos, ó, narrativas antigas sobre a origem do mundo, do ser humano, dos animais, entre outras. Essas histórias são chamadas de mitos. Lá em língua portuguesa nós não lemos uma lenda indígena? Lembra lá a lenda indígena? Então, nós acabamos de ler uma lenda indígena, um mito, né? Porque, de fato, é uma lenda, não é uma história, né, verídica. Então, ela pode ser de 2 tipos, ó, narrativas antigas sobre a origem do mundo, narrativa das aventuras de um antepassado ou ensinamentos e discussões sobre a atualidade. Então, pode ser narrativas antigas, como aquela da cobra grande lá, né, são os mitos, ou pode ser uma narrativa das aventuras de um antepassado, ou ensinamentos e discussões sobre a atualidade. Os xamãs, também conhecidos como pajés, são responsáveis pelos ritos religiosos e por orientar a condução de cantos e danças. São eles que guardam e contam as histórias da aldeia. Então, os xamãs, aqui eles são responsáveis por conduzir esses ritos, né? Por conduzir
essas reuniões dos índios, tá? Eu, historiador. Então, na página 7, na seção Eu, historiador, fala assim: leia trechos de uma história contada pelo povo Nhengatu, falantes de Tupi-Guarani e habitantes da Amazônia, em uma área que abrange o Brasil, a Colômbia e a Venezuela. Então, aqui tem um quadro com trechos. Ó, primeiro, no princípio, contam, havia só água, céu. Tudo era vazio, tudo noite grande. 3, um dia, contam, Tupana desceu de cima. Nesse momento, Sol apareceu no trono do céu. Tupana olhou para ele. Quando o Sol chegou no meio do céu, Tupana pegou uma mão cheia de terra, amassou-a bem. Depois fez uma figura de gente, soprou-lhe no nariz, deixou no chão. Essa figura de gente começou a engatinhar. Não comia, não chorava, rolava à toa pelo chão. Tupana, ao vê-lo já grande, soprou fumaça dentro da boca dele. Já então, contam, ele falou. Quando a noite chegou, quando a lua alumiava já bonito, pareceu-lhe ouvir para a banda do céu barulhar alguma coisa. Ele escutou bem, ouviu uma cantiga. Sentiu alegre seu coração, cantou também. De acordo com a leitura, responda as questões. Então, tem a questão A e a questão B. Respondam aí rapidinho. De acordo com o que nós acabamos de ler sobre esses trechos contados por esse povo, Tupana ou Tupã é um dos principais deuses indígenas, o qual se manifesta por meio do trovão. Então, na alternativa A, fala assim. Marque X na alternativa referente à história da tradição de Engatu. Qual que é? Esse texto é de uma história sobre acontecimentos da atualidade? Esse texto é um mito. Qual que é a opção correta? Mito. Esse texto é um mito. Mito. Isso. Então, esse texto é um mito. Como os indígenas, por meio do mito, percebem a passagem do tempo? Conforme o que a gente leu aqui, nesse trecho. Como que os indígenas, por meio deste mito, percebem a passagem do tempo? O que vocês podem dizer? Que enquanto aquele barro lá, Porque, ele vai crescendo. porque o bebê vai crescendo, crescendo, crescendo. Mas esse mito, ele faz referência a quê? Esse mito aqui, ele faz referência a quê? O que vocês... Mito! Ó, bebê. Mas sobre o quê, então? Mas sobre o quê? O que vocês percebem quando ele está falando? Passagem do tempo, a passagem do tempo na vida do ser humano. Isso. Na vida do ser humano. Então, ele está falando o quê? A origem, né? Que, ó, lá no comecinho, ó, vamos lá. No princípio, contam, havia só água e céu. Ó, no princípio, contam, havia só água e céu. Tudo era vazio, tudo noite grande. Um dia, contam, Tupana desceu de cima. Nesse momento, o sol apareceu no tronco do céu. Tupana olhou para ele. Quando o sol chegou no meio do céu, Tupana pegou uma mão cheia de terra, amassou-a bem, depois fez uma figura de gente. Soprou-lhe no nariz, deixou no chão. Viram? Ó, então começou, não tinha nada. Depois aqui, Tupana pegou uma mão com terra, amassou-a bem, depois fez uma figura de gente. Então aqui, o que nós podemos dizer nessa B? Que está relatando o quê? A origem do ser humano. Tá? Então, nesse texto, nós percebemos que está sendo relatado o quê? A origem do ser humano. Que, segundo o texto, ocorreu com a interferência de quê? De alguns deuses. Porque para os indígenas, né, Tupana ou Tupã é um dos principais deuses indígenas. Então, vocês podem colocar na B que esse texto, né, ele relata a origem do ser humano e a do canto.
Educanto. Ó, podem pegar essa última parte aqui só. Aqui. O texto apresentado é relatado a origem do ser humano e a do campo. O que ocorreu com a interferência de alguns deuses. Então, nesse texto aqui está falando dos deuses, né, indígenas, Tupã. Coloquei a origem do ser humano, só. Completa. Complementa. Ué, não tá saindo áudio. Tá saindo áudio sim, estou te ouvindo. Não tô escutando. Prof, hoje vai ter aula de artes? Não, pode ser o horário de vocês. Amanhã. Eu vi na agenda ontem. É amanhã. Gente, Só estou pronto? montando a aula. Gente, pronto. Pronto, gente? Posso passar para a próxima? Não. Não. Então, vamos se ater porque nós estamos fazendo. Não vamos mudar o nosso tema, tá? Quem já terminou, pode ir para a próxima página, 8. Colocar a data. Pronto, gente? Não. Vamos. É só essa parte que eu marquei aqui, ó. No texto apresentado é relatada a origem do ser humano e a do campo. O que ocorreu com a interferência de alguns deuses. Professora, eu coloquei a origem do ser humano. Complementa, Pedro. E a do campo. O que complementa. Uhum. Tá bom. Tá bom? Para quem já fez, eu vou fazer a pergunta lá na C. Nas tribos indígenas, quem geralmente narra esse tipo de história? Quem? É um chefe, um mago. Como ele se chama? Nós acabamos de ler lá. Nós lemos. Quem que é o responsável por esses rituais? Tupana. O xamã ou o pajé. Tá? O xamã. Ó, Pajé. tá? Isso. Pode colocar o xamã ou o pajé. Deixa eu achar aqui no texto onde que fala isso. Que nós lemos no texto. Xumã. Ó, os xamãs, também conhecido como pajés, são responsáveis pelos ritos religiosos e por orientar a condução de cantos e danças. Então, tá lá na página 6. Então, é os xamãs, que também é conhecido como pajé, tá? Aqui nasceu, ó, o xamã ou pajé. É isso que eu coloquei. Isso, o xamã ou pajé, tanto faz. Alcides, tudo bem? Conseguiu? Alcides fez? Posso continuar? Na D, qual é a importância do compartilhamento desse tipo de história para os povos indígenas? Qual que é a importância? Segundo o que nós lemos até agora sobre oralidade. Qual que é a importância? Qual é a importância? Que vai passando de alguma coisa de geração em geração, como... Para manter o quê? sei lá. Então, mas isso para manter Algum o quê vivo? costume. Hã? A tradição. Isso, os costumes, a cultura. É, Isso.
Então, qual a importância de compartilhamento desse tipo de história para os povos indígenas? É importante por quê? Por meio da oralidade, né, que se preserva o quê? As culturas dos povos. Ó, compartilhar histórias por meio da oralidade é importante para a preservação da cultura desses povos. Como nós vimos lá, né? Que Professora, os indígenas... eu coloquei para manter os costumes. Isso. Né? E a preservação da cultura desses povos, complementa. Porque como nós vimos lá no texto que nós estávamos lendo lá da casa, né? De conversação dos maores, nós vimos o quê? Que eles não tinham um alfabeto próprio, então eles usavam a oralidade para transmitir o conhecimento de geração para geração. Por quê? Se eles não transmitissem o conhecimento de alguma forma, com o passar do tempo, esse conhecimento ia se perder, porque as pessoas não iam se lembrar. Então, os indígenas também a mesma coisa. Antes dos portugueses chegarem ao Brasil, eles passavam o conhecimento, a cultura, os costumes, os rituais religiosos deles, por meio do quê? Da oralidade. Para quê? Para que se preservasse o quê? A cultura, né? A cultura desses povos, porque senão a cultura ia morrer, né? Então, a oralidade, ela é importante nesse sentido, de preservar uma cultura, de preservar um conhecimento. Pode ser um conhecimento familiar, que está na sua família há muito tempo. Não sei, algo que é transmitido de geração para geração, tá? Para quê? Para que as próximas gerações não se esqueçam, para que as próximas gerações continuem praticando aquele ritual. Isso é o quê? É a importância da oralidade. Isso marca a importância da cultura, né? De se preservar uma cultura por meio da oralidade. Tipo assim, Pra voltar lá. Você sabe